Gente, boa noite, tá bom? Feliz que a gente está aqui de novo. E a gente propôs um tema bem interessante hoje. Estou muito feliz de estar com Elias Jó aqui. A gente desenvolveu um projeto juntos. Ele disse que há 10 anos atrás, eu acho que foi um ano, uma coisa assim, entendeu? De uma orquestra. E a gente se aproximou, foi ali que a gente traçou uma amizade e tal. E quando a gente estava começando o processo da orquestra, eu não tinha convivência nenhuma com a orquestra. Eu não tinha essa convivência de... E aí começou a acontecer uma situação da gente, 2 vezes por mês, estar com uma orquestra, e os integrantes vinham das orquestras da cidade. E o Elias começou fazendo o arranjo primeiro para o Jorge Camargo, e depois a gente começou a fazer para todos os convidados do Projeto Redenção, a gente foi fazendo um projeto onde tinha uma fusão de música popular brasileira com erudito. Os que vinham tocar com a gente era do mundo do erudito, né? E o Jó, com as 2 formações, criou esse projeto. Então, assim, uma coisa que eu ficava tentando ouvir e entender era a harmonia, que aquela sonoridade a gente chegou a fazer com 65 instrumentistas. Então, eu queria escutar a individualidade, eu queria ver o que era cada som. E nas primeiras vezes era muito difícil para mim, meu ouvido não estava acostumado, né? A gente está num mundo que a gente tem muita dificuldade de harmonia hoje, muita dificuldade de harmonizar. Porque as pessoas, nós não estamos mais, parece que a tolerância ela diminuiu muito. Então, tudo que é diferente não sei se é bem-vindo, é o que nós vamos conversar hoje. E o interessante é que numa orquestra, né, e eu não vou falar da orquestra, nem tudo é igual. Pelo contrário, as sonoridades são muito diferentes, né? Inclusive, era uma coisa que eu, como leigo, né, ficava olhando e falando, como que vai esse som, como é que vai combinar com aquela outra coisa? Então eu ficava tentando ver como as coisas se encaixam. Então, estou muito feliz de ter você aqui com a gente, tô honrado de nesse estar aí. segundo convite aqui, nesse segundo projeto, como encontrar harmonia, né, no meio do mundo que a gente está vivendo. Mas aí, eu pedi, a gente não vai ter uma conversa, não é um masterclass aqui, ele não vai falar de orquestra de forma assim, dar uma aula de música para a gente. Mas eu pedi que a gente pudesse ter uma conversa de entender que paralelos uma orquestra tem com a vida humana e tal. E aí, com você a palavra, Elias. Pois é. E deixa eu só fazer um adendo. Ele ficava tentando entender as timbragens, mas ao mesmo tempo ele estava desesperado. Falava, isso não vai dar certo. Eu estou chegando na passagem de som, tem um desafinando ali, outros colocando a nota ali, o violino não chega. A experiência é tudo, né? Mas na hora final a coisa ficava bonita pra caramba. Bom, eu estou hiper feliz de estar aqui para bater um papo sobre isso e tentando imaginar uma maneira de não ficar como um workshop musical, né? Porque falar de harmonia sem falar de música também ficaria bem estranho. Porém, harmonizar algo não é só o campo harmônico. Mas eu estou lotado de músicos aqui, o Jonatas é músico, o Max é músico também. Deixa eu passar rapidinho o que é a harmonia na música, tá? Só para entender, a gente vai fazer um paralelo aí. A harmonia na música também não existiria se não houvesse, de certo modo, a individualidade das notas. Porque é através das notas da escala que são tocadas uma por vez, né, que a gente conhece o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, se não houvessem essas notas, não existiria harmonia. Porque a gente pega as 7 notas musicais e dessas 7 notas musicais da escala, a gente escolhe 4 delas, que é o primeiro grau, o terceiro grau, o quinto e o sétimo grau, para formar um acorde. O acorde, sim, é a base que a gente está falando do que é harmonia, né? Então, isso na música fica evidente, é o início da gente. Qualquer instrumento você vai estudar escala, vai estudar arpejo, que nada mais é do que o acorde tocado, nota de cada vez, e depois o acorde tocado simultaneamente, isso torna algo harmônico. Aí vem uma cadência harmônica, vou fazer um briefing rápido para não virar um papo musical mesmo. Vem uma cadência harmônica, que é o segundo grau, que prepara para o quinto para o primeiro, mas tudo isso tem a ver exatamente com as 7 notas. E sem essas 7 notas, nada disso existiria. Isso é a base para improvisação, para harmonizar, para um monte de coisa.
Mas a harmonia, quando a gente vai ficando mais maduro naquilo que a gente faz, a gente vê que é muito mais profundo do que exatamente uma cadência, né, de 2-5-1 ou um campo harmônico que a gente mexe teoricamente. Indo de encontro com o que o Eli falou sobre a orquestra, essa é uma maneira de pensar em harmonia. Como eu vou harmonizar o popular, como eu vou fazer com o erudito junto, ou como eu vou pegar, falando de um filme, uma cena de filme, aquela cena que não tem trilha nenhuma, eu sou o arranjador daquela trilha sonora, como eu faço com que a minha música harmonize com aquela imagem, que eu passe a dor que o ator está passando ali na imagem, que eu comece a pensar nisso. Então isso vai mais profundo. Você escolhe o instrumento certo para o momento da cena, a cadência harmônica, falando musicalmente, né, mais profundamente, e qual melodia, na verdade, eu estou construindo para que passe essa dor? Né? Existem acordes maiores que dão uma projeção de algo mais definido e mais alegre, vai. E tem acordes menores que dão tristeza. A gente sente isso ouvindo as músicas e muitas vezes a gente nem sabe o que é, né? Mas a gente sente que a música está levando a gente para aquilo ali. E principalmente se a gente estiver ouvindo uma música instrumental, seja erudito ou popular, a gente está sendo levado. E como é que isso está levando a gente? Né? É essa progressão harmônica, é a junção desses elementos que faz com que a coisa vai andando, vai te conduzindo. E a harmonia, a base fundamental para existir uma música é tensão e repouso. Então sempre vai ter alguém que prepara para repousar em outro lugar. E essa é a base que a gente usa mesmo para tudo. Deixa eu te interromper. Quando começava a orquestra, eu vi o pessoal afinando. E esse era um momento de tensão para mim, né? Explica como é que afina uma orquestra, que eu acho bem interessante isso aí. Como é que é essa afinação, Pois né? é. Porque todo mundo que toca os instrumentos mais conhecidos de banda acha que a afinação é igual, né? Então, e não é. Ali na orquestra a gente tem uma coisa muito engraçada, que tem instrumentos transpositores, mas geralmente o Spala vai lá na frente e toca a nota Lá com afinação de 440. E a orquestra seguia por ele. Então todo mundo chega o mais próximo daquela nota. Os instrumentos que são iguais a ele, não são transpositores, vão tocar a mesma nota. Porém, outros instrumentos não. Só que eles vão procurar chegar com a sua nota do instrumento próximo daquilo. O que acontece? Automaticamente, ao afinar uma orquestra, forma um acorde. Porque há instrumentos que vão estar tocando o Lá, outros vão estar tocando o Sol, outros o Ré, mas todo mundo procurando chegar perto daquele Lá do Spala, do 440. Então, automaticamente vira um acorde já. E aí todo mundo, pela vibração sonora, se encontra e é afinado a orquestra. Deixa eu só falar para vocês da impressão de um leigo. Você chega, não está afinado. Então o cara tá fazendo. E aí você olha aquilo assim e fala assim, meu, como é que isso vai afinar? Pois é. Como é que vai afinar? Então um tá o outro não, entendeu? Aí você olha aquilo e fala, pô, como que isso vai virar um... Vai virar algo, né? Mas, na verdade, o que é legal da gente ter em mente é que mesmo os comas de diferença em alguma afinação é o que faz a orquestra realmente soar como grande, aquele harmônico grandioso, assim. Então, é muito bacana isso. Não está 100%, nunca está 100% no 440. É diferente porque são instrumentos ali que não são temperados, como violino, viola, cello, próprio baixo acústico, trombone de vara não é temperado. Você tem que encontrar a nota na mão mesmo. Né, diferente de outros instrumentos, como saxofone que usa chave, ou flauta transversal que usa chave, já está mais temperado. Então, é uma coisa que é um universo maravilhoso. Isso tudo nada mais é do que uma harmonia, né? A gente tem que se encontrar e trabalhar junto, porque aí tem um outro fator. Beleza, afinar é um ponto. Como que essa orquestra soa tão bem? Né? Não é à toa a função do maestro lá na frente, porque não é só para dar entrada e andamento, é fazer soar realmente todo mundo uniforme. E é uma coisa muito engraçada, porque, por exemplo,
quem toca instrumento solista, como o Jonatas aí, existe uma matéria chamada prática de grupo, né? Para poder trabalhar em conjunto. Porque você, quando está numa orquestra, se você é um violinista, você tem que estar ouvindo o seu companheiro aqui, para estar afinando com ele, e vice-versa, e vai indo. Todo mundo tem que se ouvir. É um trabalho harmonioso, um trabalho em conjunto, né? E tem um lado, querendo ou não, muitas vezes as pessoas nem imaginam isso, mas tem um lado de convívio da orquestra, de pessoalidade, que faz com que a coisa também flua melhor. Existem maestros que estão acostumados a reger a orquestra com mais frequência, o próprio músico se sente mais à vontade quando é aquele maestro para reger, porque ele já sabe o resultado, né? Ele sabe tirar um bom resultado da orquestra. Isso é uma coisa muito engraçada e que tem esse lado pessoal mesmo, não só musical. Não tem como ter apenas isso, né? Tem que ter essa coisa do convívio, assim, saber tirar um bom som da orquestra. Deixa eu entrar num tema, música e preconceito. Você falou de erudito e popular. Como que é isso aí? Pois é. É uma coisa até engraçada, porque erudito e popular é uma coisa bem engraçada, porque, assim, o erudito, na verdade, ao fundo, o que quer dizer é algo preparado, estudado, pensado. Mas se a gente for por esse caminho que há séculos a galera vem fazendo isso, distanciando no sentido de que erudito é Bach, Beethoven, Mozart, sei lá quem todo dessa época, é um erro absurdo, te respondendo que há. Há Há um preconceito, Mas qual que é esse preconceito, então? Antes de você tá teorizando já, qual que é o preconceito? O preconceito é o não estudado e o estudado, o prático e o teórico, digamos assim. Qual que é o não estudado e qual que é o estudado? O estudado é a pessoa da orquestra que ele se prepara para um teste, seja ele teórico e prático, né? Ele tem a técnica do instrumento, estudou o instrumento, estudou parte teórica. E o prático é a pessoa que, o autodidata, muitas vezes, começou tocando já com a mão na massa. Foi para a noite, começou a tocar, arranhar. Dentro da igreja tem muito isso, né? Os caras que crescem tocando na igreja. E aí encontrou o caminho. Alguns vão estudar mais tarde, outros não. Isso é um Mas todo popular não estudou? Você está seguindo essa linha, não? Existe o popular que não estudou, mas é por isso que eu estou pegando agora o viés do quê? O erudito nada mais é do que o popular também. Por quê? Porque não tem como você tirar nenhum desses nomes, seja eles qual forem, do lado popular. Porque o que eles criaram, que a gente intitula erudito como algo separado, era a música da rua na época. Então o Bach não é o representante do movimento barroco sozinho. Tiveram vários, inclusive Mozart, tardio, foi aluno do filho mais velho dele, mas é um movimento barroco ainda. Então, na verdade, muita gente, aquilo era a música da rua. Aquilo não era música da igreja, porque ele compunha dentro da igreja, mas não, aquilo era um movimento da rua. O que é o movimento da rua? Aquela sonoridade, aquela maneira de compor já estava ali, estabelecida numa sociedade. Isso não é uma música popular? Isso é uma música popular. Então, é diferente. Mas explica como que o cara que toca o erudito, se você chama ele popular, isso ofende ele? Ofende, na sua opinião? Ofende por conta dos séculos dessa mentalidade que embutiram. Né? Não, eu não sou popular. Poxa, mas você está tocando uma música que é popular na Áustria no século X. Não tem como não ser. Não é um movimento isolado. O que a gente chama de erudito, que é o estudado, eles só pegaram o que estava na rua e colocaram de uma maneira na escrita e tudo mais. Quer um exemplo típico? Por exemplo, você não tem como você dizer que uma música do Herbie Hancock é popular e não erudita, porque ele não sai tocando de qualquer jeito, ele prepara. Miles Davis, mesma coisa. Villa-Lobos é o nosso erudito, certo? Que pegou o quê? Músicas da nossa cultura e escreveu, né? Não a música em si, mas a maneira. Bom, peraí, aqui tem um maracatu. Então ele foi lá, escreveu a rítmica do maracatu e fez uma composição no ritmo popular. É a mesma coisa. Então, é só essa a questão do erudito. E como é que você, então, conta a experiência da Orquestra Redenção,
que fundiu essas duas coisas? Como é que você sentia os caras na hora que chegava? Porque eu posso contar para vocês que chegava gente do municipal, então até a maneira de pegar o instrumento, né? Não vou dizer qual, né? Já era diferente do camarada que saiu dali do outro cantinho. Tinham toda uma pose, uma coisa bem interessante, né? E você convivia com esse lado que eu convivia mais com a conversa, com o acolhimento, mas você convivia com a música. Como que aconteceu nesse caso aí? Nesse caso também fica nítido. Como é que eu posso dizer? Mas fica e fica muito nítido cada grupinho. Até começar a tocar, óbvio, porque isso que é impressionante, que até começar a tocar e sentir o resultado, eles ficam isolados, os mundos não se conversam, né? Porque a gente fazia uma formação biruta, que é uma banda base de popular, que era guitarra, baixo, batera, teclado, e o restante era uma formação que a gente está acostumado a ver realmente no erudito, que vem violino, viola, cello, baixo, madeiras, metais e tal. Então, ficava isolado, existia, você sente um olhar diferente de um mundo que não conversa com o outro, até realmente começar a tocar. Aí era unânime a surpresa deles para o que eles mesmos estavam fazendo, porque não é o comum, e era até muito engraçado, porque você percebia alguns tocando e falando assim, nossa, mas o que é isso? Que coisa, mas tá bonito, mas o que é isso? Sabe, não entendia o que estava acontecendo. Essa fusão de dois mundos, né, do popular e do erudito. Mas é gostoso o resultado, mas até que saia esse resultado, de certa maneira é um pouco tenso. Até para quem está regendo ou para quem escreve o arranjo, no caso, eu escrevi os arranjos e regi e toquei, mas até que isso aconteça, você fica pensando como eu vou fazer essas duas tribos conversarem. Na minha cabeça o arranjo está resolvido, eu ouço aquela sonoridade, mas como passar isso para eles, porque são várias pessoas pensando diferente, com concepções diferentes, mas tendo que tocar um arranjo de alguém, né, que também pensa diferente deles e tenta harmonizar. É impressionante porque até a linguagem da leitura é diferente. O erudito lê a figura rítmica com o seu valor exato. O popular não, a gente lê com as figuras sempre menor o valor. Então eu também tinha que ter uma sabedoria olha que não foi muito fácil chegar nesse... que eu tinha que, em alguns momentos, estacar notas para que a orquestra tocasse com um tempo mais curto para poder bater com a onda do popular que eu queria, né? Então, também é uma coisa nova para eles, mas que é gostoso quando eles também se propõem a, poxa, deixa eu aprender, deixa eu entrar nesse novo aí, ver o que é isso. Que lá no fundo, música é música e você vai ter músico da orquestra admirando o rock and roll e o do rock and roll admirando da orquestra. Na verdade, só não colocaram juntos, e eu tive o prazer de colocar junto através do Eli, né? Que é um doido como eu, que gosta de música biruta, e a gente conseguiu essa proeza, assim, na verdade. Né? Eu queria comentar com vocês, e quem está vindo a segunda vez, já sabe que você que veio faz parte da programação, eu vou começar a perguntar para vocês agora. Mas eu queria contar 2 episódios da orquestra que me chamaram a atenção, um deles eu e o Jorge já comentamos muito. Foi um evento que nós fizemos com Leonardo Gonçalves e foram umas 4.000 pessoas. 2.000 ficaram de fora e 2.000 entraram. E aí, foi esse evento que tá passando aqui. E aí, o que aconteceu? Antes do cantor, tinha 2.000 pessoas. O pessoal ficou 2 pistas da avenida, eles ficaram um tempo enorme, porque isso não acontecia, não tinha essa... É maluco falar que isso não acontecia na música cristã. E aí ficaram 500 até o fim do lado de fora. Foi um dia tenso, que a gente teve que segurar. Mas o que aconteceu? Eles estavam passando a música sem o cantor. E essas 2.000 pessoas estavam cantando. E tinha muita gente de orquestra.
E eu fiquei olhando o rosto dos instrumentistas, né? Você lembra disso? Sim. Lembra como É, foi a emoção deles? Foi impressionante, assim. E é uma coisa muito engraçada, né? Porque eles não estão, por exemplo, o músico do erudito não está acostumado a passar por isso. Num teatro, ninguém vai ficar berrando ou cantando a música, né? Eu percebi que eles se sentiram assim, sabe? Foi uma apoteose. E outros eventos que a gente teve, que esses me chamaram muita atenção, em que o músico não conseguia tocar porque estava chorando o tempo inteiro. Porque era uma emoção de misturar a pessoa que ele admira, a profundidade da canção. Então o cara começou, mas não conseguia mais continuar. Teve gente que ficou chorando. Foi lá só para chorar, ficou chorando do começo ao fim. E como música é muita emoção, né? Isso marca quem está olhando, né? Eu ficava olhando aquilo e agora eu queria perguntar para vocês que estão presentes aqui, se vocês conseguem harmonizar com gente muito diferente, ou vocês preferem evitar esse tipo de harmonia, tá? Como é que vocês lidam com isso hoje? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu acho que a sociedade está chegando num ponto em que ela quer conversar com os iguais. Então, só violino, só violoncelo, né? Só sopro. Como é que você acha que você está lidando isso? Como é que você está vendo? Eu só não quero que você fale do mundo, dos outros, como você está vendo essa situação hoje de harmonia? Como é que você está vendo esse cenário que o mundo está se desenhando, né? Porque uma década atrás estava tudo certo. Ah, você pensa assim, que lindo, né? Ah, você pensa diferente, ah, que lindo, né? Era meio hipócrita. Não é que a pessoa pensasse isso, mas estava tudo certo. E agora as pessoas estão querendo se matar, né? Como é que você está lidando com essa questão da harmonia? Você é uma pessoa que tem facilidade de harmonizar ou você não aceita outro tipo de afinação? Queria fazer duas perguntas pro Elias e a gente já vai encerrar esse processo e vou fazer umas para vocês. Por que as bandas acabam? Por que as orquestras acabam? E como é que fica a questão do ego? Tem essa coisa do ego? Como que é o ego entre os músicos, entendeu? Qual que é o problema? O ego é um problema? O que é fama, dinheiro? O que acontece? Conta para nós aí. Quantos anos de profissão você tem? 32 anos nesse ramo, gente. Com Mas 3 anos eu posso me aposentar, né? com 32 anos você tem uma autoridade para falar disso aí. O que você diz para nós? Como é que eu posso falar sem me esnucar? Porque o ego tá dentro do artístico absurdamente. Porque a entrega é muito grande. A entrega é muito grande. Qualquer pessoa que estiver fazendo algo, por mais que eu não goste do som dela, como você falou, Max, de repente você vai ser o mais baixo, de repente você vai ser o mais alto, mais, né, o melhor ou o pior que seja, independentemente, até porque não existe o melhor ou o pior, música boa, música ruim, tudo é música e tudo é o melhor justamente por conta disso que eu vou dizer. A entrega do cara, ele está se doando de verdade, então é praticamente impossível ele aceitar alguma outra coisa. É o meu melhor, eu tô tipo, como é assim? Não tá reconhecendo, aí... Isso existe muito forte na arte em geral, não só na música, seja no atuar, um monte de coisa. Então é onde mexe com a emoção absurdamente. É tudo a flor da pele, sabe? É todo mundo muito... É uma entrega total. E aí acaba rolando a não aceitação da crítica. Eu acho que esse é um ponto que faz com que a coisa fique tão inflamada, assim. Eu não creio que seja maldade, sabe? Que a galera toda, é nariz empinado. Não. É que tá cada um levando a sua verdade, no seu instrumento, no seu canto, na sua entrega, né? E aí fica mesmo uma coisa bem complicada de conviver. Gente, como é que tá a questão do ego somado aos critérios que cada pessoa tem, dos valores que elas têm? Como é que isso está transformando a nossa sociedade? Aí eu não quero separar a igreja de não igreja. Eu queria falar de forma geral. Como é que vocês estão vendo isso? Porque hoje, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu estou perguntando. Hoje um cara vem lá e critica, por exemplo,
o Djavan, lá, né? Tá lá, se tiver ao vivo, ele fala, essa composição... Mas que autoridade ele tem para falar se o Djavan compõe bem ou não? Mas ele está lá na internet, ali na internet ele é Deus, né? Então, como é que está essa questão? Estou dando um exemplo de coisas que todo mundo é autoridade. Como é que fica essa questão hoje do ego em relação à harmonia? Porque às vezes uma coisa não harmoniza porque cada um acha que a visão dele, o que ele está dando é o melhor. Então, como que você pode falar diferente? Ou não? Não tem a ver com o nosso mundo. Jesus, ele deu uma dica que não é nada fácil. Ele disse o seguinte: bem-aventurados os fazedores de paz, porque deles é o reino dos céus. Literalmente é isso no grego. Poiel, fazedor, o que faz, Irene, paz. E que é o peacemaker em inglês, né? Mas a gente não usaria um termo fazedor de paz, mas a tradução literal é essa. Só que fora do contexto, a gente podia trazer um monte de banalidades para vocês. Mas ele começa falando que a pessoa precisa passar por uma compreensão, que é a humildade de espírito, que é descobrir que sem Deus ele não é, não tem e não pode. Ele tem que encontrar que a dimensão de quem ele é vem do seu Criador. E essa visão de eu não sou o que eu penso, não é bem assim, as nossas incertezas. Então, quanto menos você sabe, mais certo você é. Isso está se tornando uma nota da sociedade. Quanto menos o cara sabe, parece que mais genial ele se sente. Quando o cara que é genial mesmo, ele não precisa disso. Ele é mais modesto, porque ele sabe a extensão da compreensão dele. Mas hoje, um cara se acha famoso porque ele tem um monte de gente que ouve o que ele quer falar. Isso pode acontecer. Tem o cara que segue porque X, gosto de ver passarinho. E por aí por diante. Como é que eu posso me tornar um fazedor de paz? Eu primeiro preciso encontrar paz. Quem não tem paz não consegue fazer paz. Você não está em paz, não tem como fazer paz. Você está com um conflito, você chega em casa fervendo. Aí você encontra com a pessoa na sua casa, não importa nem quem é a pessoa, você vai ferver. Você já chegou fervendo. Então essa paz, que a gente tanto diz que a gente é propagador dessa paz, ela precisa encontrar, eu preciso ter feito paz com Deus. E essa paz com Deus, ela vai me devolvendo a capacidade de não saber. Porque aquele que pensa saber, diz a Bíblia, não aprendeu como se deve saber. Então, se eu resolver dar lição no mundo o tempo inteiro, eu não aprendi como eu devo saber. Se eu achar que tudo que eu sei, eu preciso que as pessoas notem o quanto eu sei, esse ego não tem limite. Ninguém vai sobreviver, não tem ar para ninguém mais. Então, fazer paz não é impor uma maneira de viver sobre as pessoas. É compartilhar Deus na sua história. E aí, assim, eu estava pensando nisso ontem, né? Que a gente ia conversar sobre esse tema, e eu fico vendo Martin Luther King, e às vezes eu vi uma série de mensagens dele na rua, né? Falando para as pessoas. E eu fico falando, esse cara está na Igreja Batista, pô, não é possível. Porque ele tá simplesmente fazendo a exposição da Bíblia e dizendo, nós estamos lutando por direitos civis, mas se os Estados Unidos hoje está pegando fogo a questão racial, e não para de pegar fogo, na época do Martin Luther King, meu Deus, que coisa horrível. Como é que aquele cara conseguiu fazer um discurso da paz e prever que ele ia morrer, fazendo um discurso da paz? Como é que ele conseguiu fazer isso? Então, eu e você não vamos conseguir se Deus não trouxer paz para a gente. A gente vai ser uma confusão. E aí, desculpa, eu não sou tão moderado em falar da questão religiosa. Porque às vezes a religião é o lugar de todas as certezas. As pessoas às vezes querem que a igreja faça tudo. Tem igreja que quer ser tudo, quer fazer tudo, quer ser partido político, quer ser empresa, quer ser hospital. Então os caras têm tudo. E eles ainda têm um ponto, né, direto. Deus fala direto com eles. Pô, esses caras são demais. Então, essa certeza que a gente tem, eu tenho medo que ela não seja uma certeza
mas seja um ego muito inflamado e que está escondido porque, ó, Deus está por trás de mim. Então, a gente vai se tornar, se eu, e lembre da orquestra, de tudo que a gente falou, lembra do cara que vai tocar e que assim, que está no lugar mais alto do instrumental, aí ele olha para o cara do lado, o terninho todo amassado, veio lá da periferia, está aprendendo o instrumento, o cara olha, fala, mano, será que esse cara vai fazer alguma coisa hoje aqui? E os dois vão tocar juntos. Então, eu preciso encontrar paz. Eu não consigo harmonizar se eu não harmonizar comigo. E a Bíblia diz que eu não consigo harmonizar se eu não harmonizar com Deus. Quando eu ouvir o outro, necessariamente não vai ser harmônico. Mas a atitude que eu tenho, ou ela é uma atitude de paz, ou é uma atitude de guerra. Ou é uma atitude de tolerância, ou é uma atitude de destruição. Porque hoje a gente não tem mais um meio termo. As pessoas estão partindo para cima mesmo. Então, eu preciso encontrar paz, porque o que eu vejo é que também tem uma tensão interna. Não sei se vocês concordam comigo. Tudo que está acontecendo fora, a gente não consegue falar, não, eu estou super tranquilo, os passarinhos estão comigo. Não, a tensão está aqui. A tensão está aqui, eu mato esse cara, né? Mas é a vida, não é? A gente sobe aqui essa escadinha aqui, ó, a Paulista, tensão, tudo quanto é coisa, né? Então, eu preciso encontrar paz. E essa paz não é minha. Eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Sem Deus eu não tenho paz. Essa é a mensagem da Bíblia. Sem mim você não tem paz. Então, tudo que o homem sabe de paz vem dele ser um espelho de Deus. E tudo que ele não sabe de paz vem da distorção dele ter se afastado dessa paz. Então, eu preciso encontrar paz. Porque uma pessoa sem paz não consegue harmonizar. Não tem como harmonizar. Você está com um problema, entendeu? Pegando fogo, chega em casa, vai queimar alguém. E a segunda coisa é que se eu encontrar essa paz, Jesus quer fazer você um fazedor de paz. Tá? E aí eu não estou dizendo que preto é branco, branco é preto, que amarelo é azul, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a nossa perspectiva é levar paz para esse mundo, sabe? E quando Jesus chamou os discípulos para pregar de 2 em 2, é o seguinte, vocês vão chegar nas casas das pessoas e vocês vão dizer, paz seja sobre essa casa. Jesus não disse, olha, se tiver homossexual, se tiver bandido, ladrão, se tiver isso aqui, vocês atiram primeiro, perguntam. Jesus não falou isso. Ele disse o seguinte, se as pessoas daquela residência forem da paz, a paz de vocês vai repousar sobre elas. E a gente esqueceu essa fala e a gente resolveu ser o juiz das pessoas. O juiz, como é que chama? O que cumpre a sentença, a gente quer fazer todo o papel já. E como é que fica? E a gente depois, e aí o negócio é o seguinte, quando começa a dar errado, aí a gente põe Deus. Aí Deus vem para frente e fala, eu fiz em nome de Deus, né? Mas fez o quê? Condenou, julgou, atacou, entendeu? E aí eu não estou dizendo que as pessoas, que tudo que elas fazem é certo e que tudo que numa orquestra está sendo tocado é correta, né? Lembro do Jó, de vez em quando, nos intervalos, falando, né, aquela nota faltou, né? Aquela nota final lá, vocês não tocaram, né? O pessoal do trombone, né? Vocês passaram direto, né? Então, tudo não vai estar certo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a pergunta é a seguinte, eu sou um fazedor de paz? Ou eu não sou? E hoje, essa mensagem serve para qualquer pessoa. Porque eu não acredito que tem pessoas que são chamadas da igreja que são fazedores de paz. Tem gente que está tocando fogo no parquinho mesmo. E dane-se. E dane-se porque Deus está atrás deles, né? É uma guerra santa. E o reino de Deus vem sobre essas pessoas. Nós temos uma missão, harmonizar a sociedade. Uma missão, trazer paz para a cidade. E para finalizar, gente, porque o nosso negócio é rápido aqui. O profeta diz o seguinte, orem pela paz de Babilônia, porque na paz de Babilônia vocês vão ter paz.
Como assim, orar pela paz de Babilônia? Vamos orar pela paz de Babilônia. Não, é Babilônia. Babilônia é Babilônia. Orem pela paz de Babilônia. Na paz de Babilônia, vocês vão ter paz. Você veio para trazer paz na cidade. E se você se você não encontrou essa paz, não há uma missão que você possa cumprir num mundo que está tão agressivo, tão destrutivo. E que, assim, quem tem filho menor está assustadíssimo com o que vai acontecer. Porque a gente não sabe se a gente ouve falar de coisas absurdas, um aluno matando o outro dentro da escola. Você fala assim, como assim? Então, assim, são coisas... E, assim, é do nada, é uma coisa assim, sabe? Você fala, o que está acontecendo? Então, é um desafio. Nós nunca vamos terminar os nossos essenciais, nós estamos tratando de muitos temas, assim, né? Eu não esqueci da Rose, não. Mas eu estou já avisando. Nós nunca vamos terminar fechando o ciclo. Está tudo resolvido. Não vai. E também eu não vou deixar a gente invadir até 9 horas, não vou fazer isso. A gente tem um horário para terminar. Por quê? Você gostou? Nós fazemos um segundo episódio, fazemos um terceiro episódio, mas não sobre o mesmo, abordando outras áreas. Semana passada a gente falou sobre o problema da dor e esperança. Hoje nós estamos falando sobre harmonia. Semana que vem nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos, se existe antídoto para isso. É convidado Levi Cabral, é isso? Nosso amigo, psicólogo, cara muito interessante, que vai conversar com a gente aqui. Rose, você ia fazer a sua colocação. E aí eu também vou abrir para a gente já ir para o fechamento. Eu vou abrir para mais algumas perguntas, não quer dizer que a gente vai resolver tudo, porque o nosso tempo acabou. De hoje à noite a gente tem um coffee break, que é um tempo da gente ter pessoalidade. Nosso objetivo hoje, de você também se tornar um protagonista, a gente podia trazer um Jó para falar de harmonia, só convidar músico e trazer uma mensagem para os músicos, mas a gente tem um formato que a gente quer procurar pessoalidade, porque a nossa sociedade está sem pessoalidade e eu creio que a igreja que faz parte da sociedade também está sem pessoalidade. É natural, nós precisamos lutar contra isso. Então é por isso que a gente tem esse diálogo aqui com temas e não achamos que vamos exaurir, tá? Eu só queria mostrar uma coisa, só comentar aqui, que enquanto Jesus estava no meio dos discípulos, estava tudo resolvido. Um era Zelote, que era contra o Império Romano com armas, né? E o outro era cobrador de impostos para Roma. Nunca ia dar certo, mano. Se Jesus não fosse a paz desse pessoal, eles iam se matar. Não tinha como. Então, não tinha como, e a gente ainda vê esses dois e fica pensando, como é que aconteceu isso? Tem que ter acontecido algo muito poderoso, porque os caras são antagônicos, mas muito antagônicos. E o sobrenome dele, que é o cobrador de impostos, e o outro o Zelote, está lá escrito. Os caras estavam marcados por essas características, né? E eles conseguiram. Você ia comentar? Você ia perguntar e eu falei, esse é o meu tema. Assim como o Max falou que a gente acaba tendo algo que nos traz para essa harmonia, no caso ele usou Jesus como exemplo, sim, que eu também concordo plenamente. Vou para a música. Como é que eu sei tudo isso? Se esse cara realmente vale a pena seguir ou não seguir? Não é... Quando a gente amadurece, isso acho que em qualquer profissão, mas eu vou falar da minha, que é música, você vê além da questão técnica dessa pessoa. Que tem uma coisa que une todo mundo na música, é a musicalidade. Então eu vou além. Numa orquestra, nem todo mundo toca no mesmo nível. Abre-se testes, mas não quer dizer que está todo mundo no mesmo nível. Entendeu? Mas somando todos, aquela orquestra tem um resultado X maravilhoso. Como é que eu vejo isso? Exatamente isso daí, a musicalidade. Se eu sinto que essa pessoa tem musicalidade e ele ainda está um pouco imaturo musicalmente na questão técnica, seja ela teórica e prática, mas nessa questão técnica, não há problema nenhum em deixá-lo. Mas sim, vou enfatizar nessa questão de, poxa, vamos estudar mais, olha, de repente curte mais esse exercício aqui, ó, vai mais nesse caminho. A experiência te dá isso. E não jogar fora. Até fazendo um adendo sobre essa questão dos Dominguinhos, é muito comum, e eu não sei se isso
é de algumas gerações para cá, é muito comum os músicos tocarem solitariamente estando em grupo. Esse tipo de músico é complicado. Porque a primeira coisa que ele vai falar é isso, pô, esse cara não tá no meu nível, mano, manda ele embora. Não, mas no todo tá funcionando. Por que eu preciso trocar essa peça? Se no todo tá harmonioso. Então é muito difícil. Como um líder, por exemplo, eu geralmente estou arranjando disco, então vem músico de diversos níveis, assim como um maestro tá vendo lá a galera na orquestra. A gente percebe em quem a gente pode puxar mais, porque ele vai render mais, e quem a gente dá uma acalmada, porque é até ali, mas no todo está fluindo. E é isso que é o importante, é essa música ser propagada. Não é a minha individualidade tecnicamente, ou é um absurdo tocando, não. Por isso que é importante, a matéria que eu até brinquei, né, Juntas? Prática em grupo. Para instrumento solista, existe prática em grupo. Por quê? Porque senão você não sabe tocar em naipe. Você não vai afinar com o próximo, você não vai soprar junto, a respiração no mesmo lugar. Entende? E nem todo mundo ali tem o mesmo nível. Então, há algo que faz com que todo mundo fique junto, a musicalidade. É isso que a gente pesa. Eu vou, sem querer plagiar, né, na espiritualidade. Ele falou da musicalidade e a gente falou sobre a espiritualidade. Não há como ter um casamento melhor se eu não for melhor, se eu não encontrar essa paz. Tem gente que gosta de casamento, casou 8 vezes, mas não encontrou paz ainda, entendeu? Quem gosta do casamento, ele acha bacana o negócio da cerimônia e tal, e ele casa direto, mas ele não encontrou, porque o problema não é talvez a outra parte do quebra-cabeça, que não está funcionando, porque é muita tentativa e erro, né? Então, eu preciso encontrar isso. Esse é um caminho que, se eu desligar, entendeu? Eu me desconecto com quem criou tudo, com quem sabe tudo, com quem deu pluralidade, deu essa coisa incrível que é a humanidade. E eu digo uma coisa, a gente não consegue ver, mas a graça de Deus está em todo lugar. Eu acho que esse é o grande desafio da gente, a gente vê que a graça de Deus está em todo lugar. Ah, não, mas aqui na Augusta, lá por baixo, não. A graça de Deus está em todo lugar. Essa seria a nossa musicalidade. Essa seria a nossa espiritualidade. A graça de Deus. E a graça de Deus está agindo, tá? Graças a Deus por isso, porque a gente acha que quando a gente chegar, a graça de Deus vai agir. Eu quero comentar uma coisa que a gente não para pensar. Nós fomos chamados para criar pontes no que Deus colocou nas pessoas, mas a gente só consegue ver o mal nelas, entendeu? Mas todas elas têm graça, porque Deus é o criador delas. É impossível que elas não tenham graça. E elas estão tendo experiências com a graça, porque a graça está operando. Mas em vez da igreja criar a ponte, ela resolveu ser a administradora da graça. Ela acha que ela é dona da graça, que só ela faz graça, e que tudo... E não é. É mentira. Porque tem gente que não conhece esse evangelho que a gente está chamando de evangelho, que é de Jesus mesmo, e é evangelho, mas ele é melhor do que uma grande maioria de crentes, pela maneira como ele vive. O que é isso? Graça. Por exemplo, gente, eu ia comentar com vocês uma coisa, por exemplo, eu fico na televisão, meu filho fica olhando para mim chorando, né, os primeiros dias lá da enchente do Rio Grande do Sul, eu vendo sem parar. E não sabendo nunca que eu podia ajudar, né? Como nós brasileiros estamos perplexos, né? Pô, tem gente que está morrendo ali para ajudar os outros. Se você não consegue ver graça nisso, sabe? Meu, é impressionante. Não, cara, e aí quando você ouve falar que o brasileiro não presta, que o brasileiro não faz nada e tal, cara, que mundo que nós vemos? Porque o brasileiro, ele é de origem portuguesa, e o português, ele se deprecia. E o brasileiro também. E diminuiu um pouco, mas ele se deprecia. O que está acontecendo no Sul é uma tragédia, mas estão surgindo coisas impressionantes. E como a gente é brasileiro, essas histórias não vão ser contadas. Não tem heróis lá, sabe? Os caras que vão morrer porque ajudaram os outros não vão virar heróis. Aqui no Brasil, não. Nem mortos vão virar heróis. Então, eu falo para nós, a gente, brasileiro bom é brasileiro morto. É assim que o brasileiro pensa. Aí vira praça. Mas não é verdade. Então, eu entendo que a gente foi chamado para ver graça no mundo, sabe?
A gente foi chamado para ser um Barnabé. Chega na igreja, em vez de falar, ó, tá cheio de defeitos, cheio de pecado, ele viu a graça de Deus. Falou, a graça de Deus está aí. E eu acho que a gente foi chamado para essa missão. E quando a gente está vendo só desgraça, o olho da gente está doente. Que foi o que a Rose falou agora. Você só vê coisa ruim, tem que ver, né? Se você não está com a coisa ruim em você, né? Gente, eu quero agradecer, Elias. Que isso, eu que Privilégio. agradeço. E ele fez um esforço sobre-humano hoje de não musicalizar toda a conversa dele. E chegou uma hora que eu tive que respirar fundo. Eu falei, será que ele vai teorizar mais aqui? Não. Mas ele teve uma palavra muito, muito boa, muito clara para nós. E a gente, essas histórias, a gente viveu a orquestra, uns 10 anos mais ou menos, a gente fez. Uns 10 anos a gente fez a orquestra. E a gente parou por N motivo, mas não vamos parar. Hoje nós estamos falando disso, né, juntos. Mas a gente fez isso e, assim, era uma experiência para mim, assim, surreal. Porque eu não sou, né? E foi um tempo muito especial de aprender essa coisa toda. E eu vejo... E tem uma coisa muito importante, sem querer estender, essa coisa da solidão é muito importante falar, sabe por quê? Porque todo músico é solitário, sabe por quê? Porque você estuda sozinho, você se cobra, por mais que você vá apresentar para um professor na semana seguinte o exercício, né, que tirou lá, é você se cobrando nesse período. A gente voltou a fazer orquestra ano passado. Foi ano passado? E aí a galera se abraçando, como se fosse, sabe, uma comemoração. Foi muito divertido. Eu quero fechar esse momento agradecendo 2 pessoas que estão aqui, que têm nos ajudado muito. Jonatas e Rose, tá? Eles são, graças a eles que nós estamos aqui e eles têm uma paciência de Jó, entendeu? Porque tem coisa nossa até no fim do mundo, nosso plano não era bem ser do jeito que foi, e nós estamos perturbando a vida deles, mas a minha gratidão pública a vocês, de coração mesmo, e assim, foi uma coisa, depois a gente conversa isso juntos, mas foi algo assim que a gente não sabia que ia acontecer, e nem imaginava, e ainda estou tentando imaginar, né? Mas graças a Deus estamos aqui juntos, e eu queria orar por essa paz hoje aqui nossa, tá? Deus, dá paz para nós. Quem está sem paz aqui hoje, Pai, por favor, que encontre a paz que o Senhor Deus é. Senhor, muda esse mundo para ser um mundo de paz, enquanto a gente tem relacionamentos de paz com gente que está em guerra, como nós também estivemos ou estamos. Traz paz para esse mundo, para que a gente veja o Teu reino se expandindo em paz por todos os lugares, onde a Tua graça já chegou, ou a Tua graça ainda vai chegar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pro cafezinho? Vamos pro cafezinho para a Quase conversa? que eu peço uma lousa para já escrever a escala.